Vamos ler livros latino-americanos em 2025? Bom, gente, eu espero muito que você esteja muito bem. Eu sou a Jess, do Jess Ler. Seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre os títulos que eu pretendo ler em 2025, num desafio que eu vou chamar de... Na verdade, eu não pensei em um nome para esse desafio, mas são um livro para cada país da América do Sul. A América do Sul tem 13 países e eu escolhi 12 livros, na verdade, porque um país específico eu não consegui achar nenhum livro traduzido. E, obviamente, eu vou contar para vocês qual é esse país. E se você tiver alguma recomendação, eu vou assim, te agradecer enormemente se você me disser, porque, enfim, eu estou precisando. Primeiramente, eu tinha pensado em fazer da literatura asiática. Então, eu leria um livro de cada país do continente asiático. Mas o continente asiático tem 50 países, então eu pensei que seria um desafio muito grande assim para começar. Então eu escolhi ser aqui da América do Sul, só vou ter físico um título. Então os outros títulos eu vou comprando ao longo do ano. Vai ser um desafio para 2025 e eu não vou contar para vocês, calma lá que eu vou mostrar. Mas ao longo do ano eu vou realmente mostrando para vocês qual vai ser o país que eu vou escolher. Então vai ser muito uma questão assim, eu pensei talvez em sortear, em ser por ordem alfabética, mas depois eu pensei, eu acho que conforme os meses vão se passando, eu vou escolher por valor mesmo. Então, os livros que estiverem por um valor muito mais acessível, esse vai ser o escolhido. E aí, obviamente que eu vou deixar os mais caros para o final do ano, mas eu acho que assim vai funcionar bem melhor para mim. E se, obviamente, se eu mudar essa ordem, se eu mudar essa forma como eu vou estar fazendo, eu vou estar contando para vocês também. E se você quiser participar desse desafio junto comigo, não se preocupa, porque eu vou estar fazendo um vídeo bem no finalzinho de um mês para o outro, eu vou estar fazendo um vídeo sobre a minha TBA. Então, todos os livros que eu pretendo ler no próximo mês, eu vou te contar qual vai ser o título que eu vou ler. E aí, se você quiser adquirir e ler junto comigo, eu vou amar. Eu acho que vai ser uma experiência muito bacana, realmente, ler junto com outras pessoas. Então, daqui eu deixo meu convite para vocês. E, sem mais delongas, vamos conhecer os títulos que eu escolhi. Então, eu vou colocar um mapazinho aqui do lado, eu acho que vai fazer sentido para você me acompanhar. Eu vou estar contando, na verdade, os títulos que eu escolhi de cima para baixo, tá bom? Então, eu acho que... E o por último vai ser Brasil. Então, vamos começar com Guiana Francesa. A Guiana Francesa, por mais difícil que eu pensei no início que seria achar algum título de lá, foi bem fácil, na verdade. Na verdade, da Guiana Francesa, eu estou em dúvida entre dois títulos. E aí você me ajuda, tá bom? A escolher qual dos dois títulos eu vou ler. Que o primeiro eu tô olhando pra cá por causa do meu computador. O primeiro é Catacumbas de Sol e o segundo é Pigmentos Nefrálgias. Eu sei que Pigmentos é um título de poesia e esse autor, esse poeta, é bem famoso e bem realmente fala sobre questões políticas da Guiana Francesa. Então, mas Catacumbas de Sol é um romance. Então, eu tô em dúvida entre qual dos dois títulos eu vou adquirir. Você me ajuda aqui no comentário me dizendo. Eu não vou contar a sinopse para vocês, mas eu vou deixar o link de todos os livros aqui embaixo, tá bom? Então, vamos lá. Guiana, eu fiquei em dúvida entre esses dois títulos, ainda tenho que escolher. Mas do ladinho da Guiana, a gente tem o Suriname. E para o Suriname, eu escolhi esse título aqui, chamado The Free Negress Elizabeth, que está traduzido para o inglês. E, assim, quando eu pesquisei sobre o Suriname, eu vi que essa autora tá viva e é uma autora muito importante para a literatura deles. Então, e quando eu li a sinopse desse livro em específico, The Free Negress Elizabeth, eu pensei, é isso. É esse. A gente vai ter, assim, uma questão histórica, racial ali muito interessante. Mas esse livro eu não achei nem em inglês, né? Pela Amazon, pelo Kindle. Mas eu quero muito ler esse título. Então, se eu não achar ele disponível para comprar, eu vou provavelmente ler o outro título dela que está disponível pelo Kindle, que eu vou deixar a foto aqui também. Vou deixar aqui do lado para você ver. Então, mas o que importa é que a autora já está decidida. Agora eu vou procurar esse livro em específico. E se eu não achar, eu vou ler o que eu achei que está disponível pelo Kindle. Entenderam? Mas a autora vai ser essa autora em específico. Então, do Suriname. Da Guiana, que está do ladinho do Suriname, foi esse país que eu não achei nenhum livro. E, obviamente deve ter títulos, deve ter autores, deve ter... Não sei. Alguns países foram mais difíceis e eu senti que não tem tanta tradução aqui para o Brasil. Então, alguns títulos eu vi que estavam no seu país, na sua língua de origem,
mas que traduzido não estava e nem em inglês, então eu só vou ter a opção de ler em português ou em inglês. E Guiana eu não achei nenhum, então se você tiver alguma recomendação, por favor, deixe aqui nos comentários que eu vou. Por favor, só deixa aqui nos comentários que eu vou te agradecer enormemente. E aí, da Guiana, a gente vai para Venezuela. E Venezuela, eu escolhi Dona Bárbara. É um título que eu achei pela editora Pinard, que tem um foco realmente de trazer títulos latino-americanos. E a capa eu achei linda. Quando eu vi que Dona Bárbara é um título bem famoso da literatura venezuelana, e que estava traduzido, eu fiquei muito feliz, realmente. Eu não li a sinopse, eu só vi a importância do título para a literatura venezuelana. Então, mas eu vou deixar aqui a fotinha para vocês. E essa foi a minha escolha para Venezuela. Da Venezuela, a gente parte para Colômbia. E Colômbia, você pensou que eu ia colocar Gabriel Garcia Marques, né? Não, a gente, eu já li 100 Anos de Solidão. E se eu quiser ler outro Gabriel Garcia Marques, eu vou ler ao longo do ano. Mas eu queria realmente conhecer um outro título, uma outra autora. O meu foco sempre eu sempre foco realmente em procurar títulos de autoras. E aí, se eu não achar realmente disponível um título traduzido, etc., eu parto para autores. Então, para Colômbia, eu escolhi A Cachorra, porque A Cachorra foi um título que está traduzido e que eu vi muitas pessoas comentando agora em 2024. Mas eu sentia que precisava realmente de um pontapé, assim, tipo, de um incentivo para ler A Cachorra. Então, agora, aqui nesse desafio maravilhoso, eu vou tentar ler, eu vou ler, na verdade, A Cachorra. E pela Colômbia, da Colômbia a gente parte para Equador. E pro Equador eu fiquei em dúvida entre uns 3 títulos, gente, sério. Equador, mas eu escolhi Mandíbula, que também é um título que eu vi bastante comentado aqui no Brasil. E eu fiquei em dúvida entre Mandíbula e Rinha de Galos. Rinha de Galos eu fiquei realmente em dúvida, mas no final eu achei que Mandíbula combina um pouquinho mais com a literatura no qual eu busco, uma literatura feminina, em qual o Rinho de Galos também vai ter, mas Mandíbula tem algumas críticas ali sociais de gênero que me chamam um pouquinho mais atenção, então eu escolhi Mandíbula. Aí, do Equador, a gente parte para o Peru, e Peru eu escolhi Conversa no Catedral, que é um título do Vargas Llosa. Assim, Colômbia eu fugi do óbvio, que era Gabo, mas Peru eu realmente não tive como fugir muito assim do óbvio, porque Vargas Llosa sempre foi um autor que eu tinha um pouco, eu tenho até agora, na verdade, um pouco de receio. Eu tenho muito dele ser, para mim, pessoalmente falando, um Haruki Murakami com relação à representação feminina, dos papéis de gênero. Assim, um autor incrível. Descrever o personagem principal, que costuma ser um homem, e aí quando chega na descrição da personagem feminina, sempre é uma coisa tipo, ela tem um peito grande e usa uma calça jeans. E aí, ai, gente. Mas eu sei que muita gente gosta do Haruki Murakami. Ele é um autor que realmente é muito legal, muito interessante, mas essas problemáticas sempre me deixam muito com o pé atrás. E quando eu lia sempre uma sinopse do Vargas Llosa, eu sempre ficava pensativa se eu iria empacar com relação a essa representação feminina, sabe? Eu li Conversa no Catedral, e aí na sinopse eu acho que ele vai dar um foco realmente mais em questões políticas, mais o que estava passando no país, muito sobre a repressão que estava acontecendo. Então, escolhi Vargas Llosa. Então, Conversa no Catedral. E aí, do Peru, a gente parte para Bolívia. A Bolívia, eu escolhi A Composição do Sal. Eu vi em um vídeo de uma moça que cria conteúdo aqui para o YouTube. Eu vou deixar o link do canal dela aqui. Muito obrigada, moça. Foi lá que eu achei esse título, A Composição do Sal. E para Bolívia também a gente tem uma tradução bastante grande aqui no Brasil. Fico muito feliz por isso, né? Porque há muitas opções para escolher. Mas eu escolhi A Composição do Sal. É um título que, quando eu li a sinopse, eu gostei bastante. E eu acho que vai trazer muito sobre. É uma autora, então vai trazer muito dessas questões existenciais, questionamentos. Então, pela sinopse, eu gostei bastante. E para Bolívia, eu escolhi A Composição do Sal. Da Bolívia, a gente vai para. Vamos para cá. Chile. Pro Chile, eu escolhi. Ai, gente, Chile, ok. Se na Colômbia eu fugi do óbvio, que era Gabo, no Peru eu, assim, fui para o óbvio também. Em Chile eu também fui pro óbvio, eu escolhi Neruda, eu escolhi a Antologia Poética do Neruda. Ai, não sei, é um autor que eu tenho muita vontade de conhecer. Eu só li um título que, na verdade, é Conversa com um poeta, alguma coisa assim. Eu vou colocar a foto aqui pra vocês. É um título que, para ser sincera, eu acho que eu daria umas 3 estrelas,
mas eu gostei muito da paixão no qual esse autor fala sobre o Neruda. E eu acho o que o Neruda representava para o que ele representa até hoje, né? Mas na época o que o Neruda representava, a questão realmente histórica, política naquele momento, né? Que ganhou o Nobel. E então, para o Chile, eu escolhi Neruda, eu vou ler a antologia poética dele, e eu estou muito, muito, muito empolgada, porque é um autor também que eu sempre tinha muita vontade de conhecer. E aí do Chile a gente vai para Argentina, e para Argentina eu pedi uma recomendação para minha amiga Dalila. Não podia ser diferente, eu realmente queria uma recomendação dela. É uma pessoa que lê, que mora na Argentina e que lê bastante sobre literatura argentina. Então, amiga, um beijo, muito obrigada de verdade. E aí eu não tenho como falar que eu escolhi. Eu acatei, na verdade, a recomendação da Dalila, que é o livro Os Perigos de Fumar na Cama. Ela falou um pouquinho sobre ele e, assim, o que ela falou, eu já fiquei tão empolgada para ler. Dalila, a gente gosta muito de clássicos, a gente gosta muito de títulos que contemporâneos que trazem muito essa questão de gênero. Então, a gente tem gostos parecidos e eu acho que eu vou gostar muito de Os Perigos de Fumar na Cama. E foi esse o título que eu escolhi, catei, né, recomendação da minha amiga, para ler na literatura argentina. E da Argentina a gente vai para Uruguai, e para o Uruguai eu vou procurar aqui Uruguai. Eu fiquei em dúvida entre dois títulos. E eu também peço a ajuda de vocês. Eu fiquei entre As Veias Abertas da América Latina, que é um título que eu vi muitas pessoas conversando sobre ele agora em 2024, ou eu escolho O Aniversário de Juan Angel, que é um título de um autor que eu vi que é bastante famoso da literatura uruguaia. Então, eu fiquei em dúvida entre esses dois títulos. Minha gata tá se assustando aqui. Então, por favor, me ajudem a escolher qual dos dois títulos. Eu fiquei realmente muito em dúvida. Mas tá aí. Esses são os dois títulos que eu pensei para ler. Na verdade, que eu vou escolher para ler sobre a literatura uruguaia. E do Uruguai a gente vai para Paraguai. E pro Paraguai eu escolhi Eu, o Supremo, que eu fiquei muito feliz de ter a tradução, porque quando eu estava pesquisando sobre a literatura do Paraguai, eu vi que era um título muito famoso, muito realmente de um autor também muito famoso deles, e que quando eu vi que estava traduzido eu fiquei muito feliz, e tem uma capa muito linda. Então, para o Paraguai foi bem facinho de achar, foi bem rápido, na verdade, de achar, então eu vou ler Eu, o Supremo. E do Paraguai a gente vai para o Brasil, o último país, na verdade, que vai ser o primeiro país que eu vou ler, porque é o único país no qual eu tenho o livro físico. Então eu vou começar o meu desafio de ler um livro de cada país da América do Sul com. Eu pensei em Machado de Assis, mas eu falei, não, vai ser muito óbvio. Então eu vou ler um autor que eu nunca li, Graciliano Ramos, com Angústia, nessa edição muito fofinha e muito linda, da editora Record. É uma edição de bolso, muito fofa, gente, sério mesmo. Eu vou falar um pouquinho porque eu amei essa edição. A diagramação é ótima, o livro é ótimo pra gente guardar no bolso, e ele é ótimo também para abrir, então eu gostei muito. E aí, gente, assim, eu nunca li Vidas Secas, porque é um título que eu tenho muito medo. Eu sinto que esse livro é muito pesado. É um título curtinho, mas que arrasa qualquer coração. Então eu decidi ler Angústia, do Graciliano Ramos. E eu acho que eu fiz uma boa escolha. E eu tô muito feliz. Então esse vai ser o título no qual eu vou começar. O título que eu tenho físico. Todos os outros livros eu vou adquirindo ao longo do ano de 2025. E aí, como eu falei pra vocês, eu vou sempre avisando vocês de qual título eu vou ler no mês seguinte. Mas o primeiro que eu posso dizer pra vocês, que vai ser lido em janeiro, vai ser Angústia. E eu tô muito empolgada tanto para conhecer a escrita do Graciliano Ramos, como para começar esse desafio que eu tô muito, muito, muito empolgada, de verdade. É isso, gente. Me conta aqui nos comentários se vocês já pensaram em fazer um desafio assim, se vocês já fizeram, né? Qual desses títulos você mais gostou, se vocês já leram um deles, se vocês têm uma outra recomendação de um país da América do Sul que vocês leram e vocês gostaram muito e vocês querem me recomendar. Vai que de repente ao longo eu mudo, não sei. Mas se você quiser me recomendar, eu vou amar ler e também pesquisar sobre o título. E eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Eu te vejo no próximo. Beijo. Tchau.